Olá, tribo Conteiro, salve! Que alegria a gente estar aqui juntinhos mais uma vez. Que delícia! E por um motivo tão bom, tão especial, que é a gente receber a Luciana Ayer, gente. Que alegria! Olá, Eduardo Camacho! Olá, Fatinha! Que delícia ter você aqui! Quanto tempo! Que saudade! Bom, pessoal, aproveita agora, vamos entrando, vamos chamando todo mundo porque a conversa vai ser muito boa. Deixa eu colocar aqui o assunto. Espera aí que a ceguinha aqui vai colocar o assunto. A beleza da nutrição com Luciana Ayer. Com Luciana. Olá, Werneck Paiva. Com Luciana Ayer. Vamos lá. Oi, minha mãezinha! Olá! Muito bom, hein, gente? Família aqui presente, coisa muito boa isso, hein? Tudo bem? E o Conteiro? O que é o Conteiro, gente? O Conteiro é esse clube de histórias, esse canteiro de gente, essa biblioteca humana. Foi, Ricardo Paiva? Vamos lá. Vamos entrando. Agora já pinei aqui o tema. E agora eu vou começar. Vamos começar agora, pessoal, aproveitando aí dezembro. Quem tem dúvidas sobre nutrição, sobre alimentação, quem quer desmistificar algum assunto, quem quer conhecer um pouco mais sobre algum tema, já deixa aqui que eu vou ler para a Luciana quando ela entrar e a gente vai tentar... Olá, Marcela! A gente vai tentar falar o máximo de assuntos possíveis e esclarecer as dúvidas de todo mundo. Então vamos voltar, vamos fazer o bordão conteiro de novo, já que você está sentindo falta, vamos lá, vamos começar? Oi, Lu, já te pego aí, tá? O conteiro, gente, é esse espaço de troca, esse espaço de gente, de diversidade, de pluralidade de ideias. Eu costumo dizer que o conteiro é um canteiro de gente, é um clube de histórias, uma biblioteca humana, uma rede de apoio, uma rede de pessoas que trocam suas experiências de vida, suas trajetórias, suas lições aprendidas. Esse é um espaço da gente refletir, da gente repensar na vida, da gente doar aquilo que a gente tem e que extravasa, aquilo que... Oi, Flavinha! Aquilo que a gente tem em excesso e que a gente pode doar, que a gente pode compartilhar, que a gente pode repartir. Então, esse é um espaço de expressões humanas, de apoio à arte, à cultura, à autenticidade, às nossas histórias. E um espaço para a gente poder se redescobrir em cada novo pensamento, em cada nova conexão feita. Porque é isso, a gente... Assim como a natureza, né, a gente está em plena transformação. E essa transformação é vital para o nosso desenvolvimento. Oi, cunhada! Oi, cunhada linda! Tudo bem? Que bom que você está aqui, Flavinha e Sandra Amara. Que delícia que entraram. Bom, agora eu vou pegar a Luciana. Luciana chegou e hoje a gente tem mais um e o assunto é a beleza da nutrição. Semana passada a gente conversou com a Luciana por aqui e ela gentilmente compartilhou isso que ela sabe tanto, que esse propósito lindo de vida que é nutrir a gente, né? Nutrir a gente de vida, para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais plena. E ela faz isso de uma forma tão brilhante, tão única. E a Luciana esteve aqui 2 vezes, terça e quinta-feira passada, e falou sobre tantos assuntos. Quem não assistiu, os dois encontros estão lá no feed, tem assim escrito, e o assunto é a beleza da nutrição, assista aqui. É só clicar lá, oi Léo, que bom que você está aqui. É só clicar ali que você assiste a parte 1 e a parte 2. Estamos indo hoje para a parte 3 e eu vou parar de falar, porque afinal de contas vocês vieram aqui para ouvir a Luciana, né, gente? Recebam a Luciana com aquele sorriso lindo que essa tribo Conteiro tem de melhor e de mais bonito. Hoje é dia 16 de dezembro
16 horas no Brasil, 19 horas aqui no Reino Unido e 20 horas na França, onde o Conteiro começou. Vamos lá? Tô te pegando aí, Lu. Vamos ver. Aqui, Luciana Ayer. Muitíssimo bem-vinda. Eba! Coisa boa, né? De encontro, né, Lu? Muito. E eu estava ouvindo você fazer a introdução sobre o Conteiro. Eu amo o Conteiro, esse seu canteiro de gente tão linda, esse projeto tão maravilhoso que você fez. É uma honra participar dele. Muito Obrigada, obrigada. Lu. Obrigada. Você que sempre apoiou e que esteve aqui já algumas vezes, né? Eu gostei de estar lá, ó. Contribuindo com essa troca, né? Porque a gente é isso, né, Lu? A gente é essa troca, né? Nada tá pronto, tá tudo em construção. É, work in progress, né? A vida toda, A vida né? inteira, exatamente. Para tudo. A gente descasca uma camada, vem outra, né? E faz parte. É a vida, É a né? vida. Muito bom estar reunindo aí, pessoal. Gente, que alegria ter vocês aqui com a gente. É super gostoso a gente sentir a energia de vocês, mesmo aí do outro lado, a gente saber que vocês estão aí, que vão interagir. Isso é gostoso demais. Lu, eu sei que a gente tem uma introdução sobre nutrição a fazer, né, para quem chega pela primeira vez aqui nesse espaço, e quem chega é muito bem-vindo. Mas a gente tem uns assuntos hoje já levantados, né? Eu queria muito que a gente conseguir falar sobre glúten, sobre lactose. Eu recebi também sobre shot. Oi, minha astróloga linda que entrou aí, coisa linda. Oi, Andréia, Andréia. beijo. Salve! Sobre shot, que eu nem sei o que é. E eu recebi depois mais uma pergunta também sobre a importância de beber água e sobre produtos bio ou orgânicos aí no Brasil, tá? Então a gente tem aí um bom papo, hein? Você acha que a gente precisa da introdução? Porque aí a gente pede para o povo ir lá ver a outra, né? Eu super As topo. outras duas, na verdade, né? Porque a gente fez essa introdução nas outras duas. Então, de repente, quem está chegando nessa primeira podia antes dar uma olhadinha lá nas outras, né? Para a gente poder já introduzir, porque tem bastante coisa hoje, né? De qualquer forma, ao longo aqui de alguns assuntos que chegaram, a gente vai acabar falando lá de parte da Dessa introdução base, também. né? Dessa base, exatamente, exatamente. Então, acho que a gente podia começar por glúten, né? Aliás, não, pelo shot, que é uma pergunta que desde a semana passada a Luciana fez, agora a Wanda trouxe também, né? Então, vamos Exato. respondê-las. É interessante porque shot significa tiro, né? Porque esse povo está querendo dar tanto tiro no corpo, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o que significaria isso, né? A gente trazer shots, sabe aquele copinho pequenininho, né? Aham. De coisas muito concentradas. Normalmente a base é limão, né? Então tem muitas pessoas que fazem isso só com limão puro. E esses shots que estão aí na moda são associados com cúrcuma, gengibre, enfim. Qual é a ideia disso? É você trazer uma informação, por exemplo, anti-inflamatória concentrada. A cúrcuma e o gengibre, por exemplo, são dois alimentos muito anti-inflamatórios, né? Então, a ideia desse shot seria você dar um tiro, literalmente, anti-inflamatório no seu corpo, tá? Assim, vamos lá. Mais do que a gente entender esses modismos, né? Porque uma das perguntas foi, isso é bom, né? Isso está na moda, a gente entender o que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu prefiro, vamos lá, tanta coisa que preciso organizar, peraí. Vamos lá, basicamente duas coisas para fazer aqui quando você quer, por exemplo, imunidade mais alta, né? Que é algo que permeia muito a gente, principalmente aí nos últimos 2 anos. Você ter uma visão do seu todo, né? Não adianta você achar que você vai tomar um shot de alguma substância, de própolis, né? Muita gente fazendo com própolis também. E o resto da sua alimentação não ser compatível com você ter um bom sistema imunológico,
né? Então, esses raciocínios cartesianos, né? Eu tendo a tentar desmontá-los um pouco, porque senão a gente fica muito amarrado nessas informações e acha, se eu não tomei meu shot hoje, a minha imunidade não vai ficar boa. Não, né? Entende onde eu estou querendo chegar? Então, assim, esse seria o primeiro pensamento, assim, né? O que você quer com isso? Qual é o seu objetivo quando você pensa em tomar um shot de alguma coisa, né? E segundo, tentar trazer, para continuar no exemplo desses dois alimentos, trazer, por exemplo, o gengibre e a cúrcuma na sua própria alimentação diária. Então, você pode fazer um feijão com cúrcuma, um arrozinho com gengibre, porque aí você traz, como você traria outros temperos também, a salsinha, a cebolinha, o alho poró, o alho, a cebola, mas de uma forma, sabe, Mais que não distribuída, mais equilibrada. Exato, né? Então, sou contra? Não. Assim, mais ou menos, vamos lá. Tem esse limão muito concentrado, gente, assim, os dentistas detestam, tá? Eles dizem isso, que é péssimo pro dente, né? E essa coisa de limão muito concentrado em jejum, com uma ideia de alcalinizar, as pessoas falam, eu sempre pergunto, por que você toma isso? As Porque pessoas normalmente alcaliniza. acordam, tomam um limão e dão um tempo, e aí só então vão começar o dia, né? Pois é, assim, e você sabe, tem muita gente que está fazendo isso há muitos anos e não sabe nem por quê, né? Então você pergunta, por que você está fazendo isso, né? E aí algumas pessoas, porque eu li que isso alcaliniza. Olha só, gente, a gente não precisa fazer isso. Quando você tem uma nutrição equilibrada, cada parte do sistema digestivo da gente, ele é o alcalino ácido. Lembra que a gente falou semana passada sobre proteína, em que a gente falou do estômago, que tem pH ali em torno de 1,5, e o quanto isso é importante que seja assim, porque a pepsina, por exemplo, que é a primeira principal ali, primeiro local de digestão de proteína, ela só atua em meio ácido. Então não é para alcalinizar estômago, pelo amor de Deus, não é para alcalinizar estômago, sabe? Então, assim, tem umas coisas que aparecem que as pessoas vão perpetuando e que ninguém para raciocinar. Bioquimicamente, minimamente, o que aquilo ali está significando. Então, é esse o convite que eu faço, né? Para que você precisa dessa água de limão, esse limão tão concentrado? Eu gosto. Então, a minha sugestão é que você dilua na água. Faça água de limão e não o limão concentrado, né? Eu quero usar mais cúrcuma, mais gengibre no meu dia a dia para trazer ação anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena. Maravilha, bota na comida. Não necessariamente nesse pancadão, tá? Não sei se respondemos, mas enfim, qualquer dúvida depois as pessoas perguntam, né? Energia, né? Também eu para me dar energia. Tá, não adianta nada você fazer isso e o resto do seu dia você comer porcaria que vai botar sua energia lá embaixo, entendeu? Então, assim, é isso. Eu queria muito mais convidar as pessoas a refletir sobre o que você quer, qual é a sua intenção quando você faz isso, que é a melhor possível, obviamente, para as suas células, para o seu corpo, mas é você tentar distribuir essa intenção numa alimentação mais equilibrada do seu dia, porque aí você não vai precisar desses tiros, né? Dessas coisas concentradas. Fora, tá? a gente é contra tiro, de qualquer natureza. De qualquer coisa, exato, porque você de alguma forma está dando uma informação para o seu corpo de que sem aquilo ele não vai dar conta do negócio, entendeu? Então tem que ter alguma coisa ali muito. Não, gente. Aliás, acho que eu falei isso na outra, né? Assim, o quanto é importante a gente resgatar essa confiança ao corpo. O corpo sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer, né? Isso é um mecanismo fisiológico seu, de proteção, de defesa, de reorganização, de renovação de célula, de reconfigurar DNA. O teu corpo o tempo todo está fazendo isso, né? Então a gente não precisa. O que a gente só precisa? Só. A única coisa que a gente precisa. Bons alimentos, bons pensamentos e emoções que a gente ajuda o cara a fazer um negócio direito, sabe? Simples assim. Não é nada simples, né, gente? Nada simples, mas vamos Não tentar tá tão simples simplificar. assim, né, Lu? É uma coisa de atenção, né? A gente precisa dessa vigilância para que a gente Orar e possa. vigiar. Resumiu. Não tá tão fácil, mas a gente continua tentando, a gente consegue.
Trabalho e progresso, né? Isso. Muito bem. Foi, Catinha? Shot? Foi, Podemos... shot, podemos passar. Glúten? Vamos de glúten. E o glúten é o vilão? Bom, é daqueles temas que a gente precisaria ter umas 5 horas, né? Vamos lá. O que é glúten? Vamos começar da definição básica, né? Glúten é uma proteína. Vocês aprenderam sobre proteínas na semana passada também. Então, proteínas são constituídas de aminoácidos, né? Aminoácidos esses que vão, proteína essa que vai ser degradada e liberar os aminoácidos. Então, o glúten é uma proteína, tá? Que está presente aonde? No trigo e tudo que é derivado de trigo, tá? No centeio e na cevada. Malte está incluído, né? Malte de cevada. Então, assim, Luciana, a aveia tem glúten. Não, a aveia não tem glúten, tá? Originalmente, a aveia não contém glúten, ok? O que acontece é que em situações em que, por exemplo, aquela aveia foi processada numa máquina que o trigo também foi processado, há uma contaminação cruzada ali. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que têm muita intolerância ao glúten, a gente já vai explicar por quê, pode ter algum problema com a aveia se essa aveia passou pelo mesmo lugar que o trigo passou, tá? Então, por isso que a gente chama atenção. Mas aí também é isso, é comprar aveias que a gente tenta tá ali sem glúten, né? A gente tenta achar essa informação no rótulo, né? Porque aí a gente garante que não passou por nenhuma contaminação cruzada. Então, glúten é trigo, centeio e cevada. Centeio e cevada é muito pouco comum aqui no Brasil, né? Às vezes nos pães tem, né, alguma farinha dessas coisas, as pessoas têm usado farinha de centeio, né, para fazer pão. A cerveja, né, que talvez seria mais evidente, né, para o malte, é isso? Mais evidente, mas o babado mesmo é o trigo. Né? O troço mesmo que chega na vida da gente com força total é o tal do trigo, que a gente ama, que é um troço difícil de tirar na existência, né? E aí a gente vai pensar assim, vamos fazer um estudo antropológico, um estudo lá dos nossos ancestrais, um estudo da antropologia da nutrição. A gente vai ver o seguinte, pão é uma coisa antiquíssima na nossa história humana. Talvez o maior símbolo disso é Jesus distribuindo pão, né? Com os apóstolos, dividindo o pão com os apóstolos, né? Isso é bem marcado, né? Então, assim, o pão, de fato, o trigo, né? Ele é engraçado, me veio na memória agora uma coisa muito linda. A minha avó tinha um pilão de pedra, que hoje está na casa do meu irmão. Olha, gente, que coisa, me veio essa imagem aqui, eu preciso trazer isso para vocês, que é muito linda, que ela fazia, ela, né, triturava o trigo, olha que coisa linda. Então, é uma coisa muito antiga, né? Na nossa civilização humana, o trigo. Nunca foi problema, tá? O que está acontecendo que efetivamente a maior parte das pessoas estão desenvolvendo problema? Então, primeiro vamos entender qual é o problema. A gente tem um grupo de pessoas que, essa aqui é mais óbvia e mais clássica, que são as pessoas que desenvolvem, que têm doença celíaca. A doença celíaca é uma doença com resposta autoimune, que é uma outra coisa. Tá? Aqui é um grupo que não pode mesmo, nunca pôde, na verdade, desde que nasceu, porque, né, trouxe isso, ou desenvolveu essa doença, não pode de jeito nenhum entrar em contato com o glúten, tá? Porque destrói completamente ali a mucosa, as vilosidades do intestino. Não é sobre isso que a gente vai falar sobre as pessoas que têm intolerância, que são a grande maioria. Tá? E por que tanta gente passou a desenvolver intolerância ao tal do glúten? Se teoricamente é uma proteína, você vai ter ali a ação das enzimas proteases e vai quebrar aquilo e vai liberar aminoácido e estaria tudo bem, né? Como qualquer proteína. O que acontece? A gente vem tendo modificações genéticas desse trigo ao longo de alguns anos. Né? Porque o glúten, gente, o que o glúten faz? Ele dá aquele fluff, né? Ele é ótimo para pão, para massa, né? Tanto que muita gente vai tentar fazer pão sem trigo e o pão fica muito, né? Mais duro, porque né? É o glúten que dá isso. E aí, então, o que acontece? A indústria foi aperfeiçoando geneticamente esse glúten para que ele ficasse cada vez mais bacana nessa modulação do pão, etc.
Só que essa modificação genética, ela traz para a gente uma resposta biológica de não reconhecimento, tá? Ou seja, é uma modificação de uma molécula que o corpo passa a não reconhecer. E aí a gente falou disso também lá na live passada, né? Vamos voltar lá para a gente ver isso. O que que acontece quando você coloca uma substância estranha no seu corpo? Resposta inflamatória, resposta imunológica, desculpe, que se traduz numa resposta inflamatória, tá? Então, o que está acontecendo hoje é que a gente come uma substância modificada, gerando uma resposta inflamatória. Então, é aquilo que as pessoas estão dizendo assim, cara, eu como pão, eu estufo. Eu como pão, me dá refluxo. Eu como pão, meu intestino prende. Eu como pão, sinto muito, né? Então, Ou seja, Lu, isso, a gente era pequenininho e tal, sei lá, há anos atrás, e todo mundo comia o pãozinho, levava para a escola, no lanche, e a gente não sentia de verdade. Não é o modismo que faz com que a gente pense que agora a gente está... Cara, perfeito. não é. De fato, houve uma alteração no que a gente está comendo. Perfeito. Perfeitíssimo, seu raciocínio é exatamente isso. E pegando o gancho do seu raciocínio, muitas coisas que a gente ingeria há 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, não são absolutamente mais nada a ver com do que é hoje, né? A gente vai falar de laticínio daqui a pouco também, porque uma das perguntas foi lactose, Tá, né? então, Então, assim, faz sentido. Esse assunto de que, gente, todo mundo sempre comeu e nunca ninguém teve nada. Que história é essa com glúten? Porque todo mundo sempre comeu e nunca aconteceu nada. Na verdade, esse discurso não cabe porque ele mudou. Esse tal glúten é outro. perfeito, minha querida. Perfeitíssimo, tá? E além disso, a gente tem também uma gama de... Eu vou falar pão, né, gente? Porque é o mais comum, né? Que a gente come de trigo, né? A gente tem uma gama de substância química também enorme nos pães, né? Você pega um pão de forma... é pão de forma integral. Cara, vai de rótulo. Né? É uma quantidade de substância química ali, então também ainda se tem isso. Será que é só o glúten, né? Esse fermento químico, né? Por exemplo, eu ouço pessoas que me dizem assim, se eu como pão de fermentação natural, feito primeiro com uma farinha orgânica e segundo com um processo de fermentação natural, ou seja, não houve ali a introdução de um fermento químico, eu não me sinto mal. Olha que interessante. Né? Se eu como o pão da marca tal, lá do supermercado, aquele pão de forma, né, com carinha linda, todo mundo acha que é o fica máximo. Fofo dias e dias. Não, e além de ficar fofo dias, ele não dá um mofinho, né? Ele não dá um mofinho. Então, assim, pão mofa, gente. Então, se você tá com esse troço aí na sua prateleira 10 dias e tá lindo, fofinho, sem um bolorzinho, sem um mofinho... Você imagina a quantidade de produto químico, de xenobiótico, né? Que a gente também já falou lá, vamos repetir. Xeno estranho, biose, vida, xenobiótico, substâncias estranhas à vida. Corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes, agrotóxicos, pesticidas, fungicidas. Uma gama enorme de produto químico que a gente tem hoje naquilo que a gente come, e que às vezes é isso mais que faz mal do que às vezes o próprio alimento. Então, também ainda tem isso, né? Quer dizer, será que era só a farinha que estava me fazendo mal? Ou será que também é esse conjunto de substâncias que estão ali associadas? Então, gente, como resolver isso? Observando seu corpo, mais uma vez, né? Fiquei repetindo aqui igual a matraca, observa seu corpo, observa seu corpo, observa seu corpo. O que eu vejo na minha experiência clínica, que é o que eu gosto de passar para vocês? A maioria das pessoas está com problema, ponto. Não tem muito para onde correr. Então, vamos olhar para isso com está com problema com pão, glúten, etc. Né? Farinhas e seus trigos e seus derivados. Então, assim, vamos olhar para isso com responsabilidade. Tá? Para você poder perceber se isso é fato para você. Se isso for fato para você, diminui, retira um tempo para você poder acalmar esse sistema imunológico que está ali atacando aquela molécula o tempo todo, te trazendo processo alérgico, te trazendo processos digestivos inadequados, te trazendo processos inflamatórios, né? Então, uma quantidade de
processo inflamatório absurdo hoje que a gente vê, né? E às vezes é só por uma coisa que você come todos os dias, né? Então, assim, olhar para isso com responsabilidade. Foi? Foi. A nossa farinha, né? Vamos imaginar que a gente faça um pão com uma farinha bacana, uma farinha de melhor qualidade. Esse pão vai ter uma menor chance de fazer mal a gente. É isso. Porque, assim, eu senti muita diferença quando saí do Brasil. A gente conversou sobre isso, né, Lu? Quando saí do Brasil para morar na França e, de fato, a farinha lá é melhor do que a gente tem no Brasil. Você sabe que eu ouço demais isso, né? Quem tá morando na Europa. Demais, demais. Aqui eu como pão, não tem problema. Eu falei, não mata a gente de inveja aqui do lado de cá, né? Porque é isso, né? Baguete francesa, você tá ficando ótimo. Aí no Reino Unido também, você tem... Também? Não, tem. O que você comparou da França com... Assim, o alimento na França é bem melhor do que aqui no Reino Unido. É bem melhor, é bem superior. A gente tem lugares para comprar bons pães também aqui. Mas, assim, vamos pegar uma coisa bem... Você vai na padaria na frente de casa, qualquer padaria na França, vai te trazer uma seriedade, uma responsabilidade maior naquele pão. Né? Acho que é um respeito. Os caras são bons nisso. Os caras são bons nisso. Então, é isso. Por exemplo, o que eu sei, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu sei da França é que eles têm muito esse cuidado de não ter alimento geneticamente modificado. Uhum. Né? Eles têm um olhar para isso, né? Muito delicado. Então, assim, é isso. Agora, aqui no Reino Unido, uma coisa que eu acho muito interessante é que qualquer lugar que você for para se alimentar, restaurantes, bar, pub, tudo que vende alimento, antes de te vender, vai perguntar se você é intolerante a algum alimento. Você tem alguma intolerância alimentar? E isso o cara tem que anotar e ele tem que dizer se você tem intolerante ao glúten, por exemplo, né? A cozinha... que aí ele vai te sugerir os pratos em cima do que você... O cara não pode fritar uma coisa num lugar que já fritou outra, ele não pode... Bacana. E ele tem delicadeza, né? Que delicadeza. Então, fica a dica aí para as pessoas dos restaurantes do Brasil, né? Começarem a... Enfim, é mais difícil isso, mas é possível, né? Principalmente os restaurantes mais intimistas, né? Obviamente, aqueles quilos não tem muito como, né? Mas, enfim... então a gente teria sim essa modificação genética, né? Que você vê que você observou na França que você não tinha isso, e aí não tinha problema. Comia baguete francesa feliz da vida sem nenhum problema. Né? Exato. Então, resumindo, observe seu corpo, né? Perceba como que entra esse trigo na sua vida, é basicamente farinha de trigo, né? Que é o que está permeando tudo. Então, às vezes a gente pega, né, na anamnese que eu faço com as pessoas, para saber o que elas comem, é trigo em praticamente toda a refeição. Né? Porque é pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. Aqui no Brasil tem essa coisa de não jantar, né? Muita gente faz lanche, né? E aí é sanduíche. E aí, às vezes, no almoço, alguma coisa frita na farinha de trigo. Um peixe na farinha de trigo, um não sei o que na farinha de trigo empanado. Né? Então, o trigo é muito presente, né? É muito. E aí é o biscoito, é o bolo, sabe? É muito, porque é fácil, né? É fácil. E aí você vai... Mistura trigo, água, gente. Acabou. Além de ser gostoso, é fácil, né? Aí é quiche, é empadão, então assim, a gente está mergulhado, né, num balde de trigo, assim. Então é muito importante você perceber teu corpo, né? Talvez tirar um tempo, principalmente para as pessoas que referem esses sintomas que eu falei antes, né? Dá um tempo, porque aí a gente cria um processo chamado de sensibilização. O que é isso?
quando você para de expor o seu sistema imunológico àquele agente agressor, ele meio que ele para, né, de gerar ali a substância inflamatória para defender. Então, assim, e para resolver ali o negócio. E aí o processo alérgico melhora. Então, muita gente, ó, com entupimento, com enxaqueca, percebe teu corpo, faz uma pesquisa com você, né? É isso, simplesmente faz uma pesquisa com você, para de comer uma semana, mas para mesmo, né? Geral, assim, para você perceber, o intestino melhorou, parou de ter refluxo, a enxaqueca passou, né? Seja qual sintoma for. Articulação, muita dor articular. Eu quando exagero no glúten, e é fácil, é uma coisa fácil de se exagerar, eu fico com alguns eczemas, a minha pele fica com... Eczema. Processo alérgico, né? Tá? É isso, resposta imunológica, tá? Todas essas coisas que a gente falou aqui são respostas imunológicas em vieses diferentes, mas é o sistema imunológico dizendo, cara, eu não aguento mais ter que lidar com esse troço aqui. Lu, deixa eu dar uma voltadinha aqui nos comentários para ver se a gente perdeu de alguém no assunto trigo. Claro. Tá? Rapidinho. Deixa eu passar, por favor. porque eu não consigo nunca fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem muitos elogios. E não aparece para mim, é engraçado. Por que para mim não fica os comentários? Sei. Não tá para você? Você não tá vendo? Nunca fica uma tela fixa do conteiro. Tem aqui da meu rosto. M. Rocha falando que foi inspirado na Luciana, que fez nutrição. Muito lindo. Você é um fofo, ele é um fofo lá no meu Instagram. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu carinho. E Ricardo Paiva, que eu conheço. Dizendo... Oi, marido da Kátia. Dizendo, ouvi alguém dizer que se não estraga, se o produto não estraga, é porque nenhum ser vivo teve interesse naquele alimento. Eu acho que adoro essa ideia. É exatamente isso, né? Naquele documentário, aquele do palhaço, Super Size Me, é esse? Acho que é esse, né? É muito interessante, né? É isso, gente, aquele sanduíche que não estraga, né? Já fizeram várias pesquisas, né? Ele acho que foi um dos pioneiros nessa pesquisa, e depois várias pessoas tentaram reproduzir isso para ver se isso era fato mesmo, e é fato, né? Aquele sanduíche que fica lá na prateleira meses, não dá um fungo, uma bactéria, não fermenta, nada. Por quê? Porque não tem vida. Fungo, eu sempre brinco, o Ricardo deu uma dica ótima, um gancho ótimo para mim. Eu sempre brinco e digo o seguinte, fungo e bactéria é muito mais inteligente do que a gente. Porque eles não vão lá comer aquele sanduíche do fast food, né? E a gente vai, né? Então, assim, eles são muito mais inteligentes. Muito mais, fala assim, nem eu tenho esse interesse. Muito bom. Exato. Então, esse gancho é ótimo para a gente pensar, e não tem vida. Então, imagina, se bota no teu corpo uma coisa comestível, né? Como a gente definiu lá na outra live sobre xenobióticos, né? Uma coisa comestível, né? Cheio de produto químico, não tem informação nutricional. Você imagina o que é isso para o seu corpo, né? Exatamente. Que você não só não deu o que ele precisa, lembra lá, trilhões de células, cada uma precisando em média de 50 nutrientes, 60 para realizar a sua função. Então, você não só não deu nutriente para a célula, como você ainda deu um monte de lixo para o teu corpo jogar fora. Porque, lembra lá também, seu corpo é lindo e perfeito. Entrou substância estranha, ele vai dar um jeito de jogar aquilo fora. Mas só que nesse processo, ele está gastando energia, ele está gastando matéria-prima, ele está gastando nutriente para fazer isso. Né? Então, olha o desequilíbrio da balança nutricional. Né? Não está entrando e ainda está gastando para jogar lixo fora. Então, a gente, de fato, é muito mais burro do que a bactéria e os fungos. Para fechar o assunto do glúten, vamos lá. Muita gente substitui de manhã aquela vontade de comer um pãozinho que realmente é muito bom por uma tapioca e substitui muito as farinhas. Como é que é aí a sua visão sobre a tapioca nesse jogo todo? Tapioca é goma de mandioca, né? Mandioca é um alimento de uma nobreza extrema. Pode ser um bom substituto, sim, tá? Algumas pessoas referem um pouco de prisão de ventre, de constipação, com o uso da tapioca. Se é o teu caso, maneira.
E aí fica mais uma dica aqui. Quando você abrir a massa da tapioca lá na frigideira, joga semente de girassol, semente de abóbora, porque aí você integra um pouco mais de fibra ali, tá? Gergelim, para ver se te ajuda nisso. E além de ficar muito mais gostoso Muito também. Então, como mais, é que a gente faz? Botou a tapioca lá na frigideira, joga uma sementinha, a sementinha, a maior parte dela vai grudar na tapioca, você vira, vai pra lá. As que sobraram na frigideira, você joga lá no prato, tá? Então, é uma opção, sim. Agora, talvez também é interessante a gente repensar se sempre precisa desse carboidrato tão concentrado como primeira refeição. Então, aí também a gente vai precisar entender cada um, né? Então, às vezes, a gente pode conseguir isso através da aveia, também, né? Então, comer fruta com aveia, né? Ao invés de sempre ter que ter alguma ideia farinha. É que normalmente quem gosta mais de coisa salgada de manhã, tem muita gente que diz, eu não consigo comer fruta de manhã, né? Tem de tudo, né? Todas as nossas cada um belezas. As nossas belezas, as nossas individualidades, isso precisa ser respeitado, né? Não por isso que quando as pessoas me trazem esses padrões de dietas, né? Eu falo, gente, não, né? Você é único e você precisa entender o que é bom para você. Então, tem muita gente que não gosta de comer coisa doce de manhã, e tem gente que já adora, né? Então, é isso. Então, para essas pessoas que não gostam de coisa doce de manhã, é interessante a gente botar alguma coisa salgada e aí acaba indo para o pão. Não precisa. Poderia ser tapioca com semente, pode ser ovo, né? Enfim, aí a gente vai precisar entender cada um, né? O que gosta, o que pode, o que precisa, dentro de um cardápio equilibrado, mas sim, te respondendo objetivamente, é uma opção. A tapioca é uma Ok. opção de substituto, tá? De substituição, né? Ok? Excelente. Excelente, Lu. E a gente morre de inveja aí principalmente dos franceses, né? Pois é, eu sinto Essa falta também facilidade de ficar dessa comendo linha. pão e não ter nada. Né? Não ter um inchadinho, assim. Muito bem. Lactose? Lactose. Vamos para lactose. Estou aqui com a listinha aberta. Bom, vamos falar de leite. Vamos lá. Leite, que normalmente é da vaca, mas também se aplica ao de cabra, de ovelha, tá? A gente está falando aqui de laticínios, né? De uma secreção de mamífero, né? Quem produz leite é um mamífero, uma mamífera, né? Muito bem. O leite tem basicamente 3 frações quando a gente pensa naquele... Lembra lá, macronutrientes e micronutrientes. Carboidrato, proteína, gordura nos macro, vitaminas e minerais nos micronutrientes, tá? E a gente... Não porque sejam menos importantes, eles são micro, é por uma questão de gramatura. Então, aqui nos macro a gente teria em grama, os micro a gente tem em miligrama e micrograma, tá? Muito bem. Macronutrientes do leite, vamos falar deles. A gente tem basicamente 3 frações aqui. Fração carboidrato, que é a fração lactose, ou seja, gente, lactose é o açúcar do leite, tá? Por favor, guarde essas informações. A outra seria a gordura, que é o que faz a gente dizer se o leite é integral ou desnatado, né? Uhum. E a terceira fração seria a proteína, que na verdade são várias frações proteicas. O leite tem várias frações proteicas, tá? Eu vou destacar uma que é a principal presente, que é a caseína, tá? Então a gente teria lactose, carboidrato, gordura e proteína, basicamente caseína. Tem outras, lactoglobulina, várias proteínas, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a caseína, tá? Muito bem. Aí esse entra na mesma categoria lá que você trouxe do glúten, né? É moda estar intolerante ao glúten? Né? A mesma pergunta, é moda estar intolerante à lactose? Vamos organizar isso. A lactose é o açúcar do leite que na nossa primeira infância a gente tem uma enzima, a gente produz essa enzima chamada lactase. Mas toda enzima vai terminar em ase, tá, gente? A lactase é o que digere a lactose, tá? Então, entrou lactose se apresenta, digeriu, acabou, tá? Então, é uma enzima que a gente tem muito lá na primeira infância. O que acontece com a maioria dos adultos que continuam consumindo laticínio? A gente tem menos lactose ou nenhuma disponível e aquela lactase, e aquela lactose, ela fica fermentando ali.
né? Então, normalmente, as intolerâncias à lactose, elas se apresentam no sistema digestivo, elas se apresentam como sintomas nesse aparelho digestivo. Refluxo, gases, que é mais clássico de todos, tá? Sensação de má digestão, barriguinha estufada, tudo isso pode sim ser uma intolerância à lactose. Preciso fazer exame para saber se eu sou intolerante à lactose? Não! Porque às vezes ele dá falso negativo e você fica toda confusa, né? Então, como é que você sabe se você é intolerante? Mesma história do glúten. Tira um tempo e percebe teu corpo. Depois volta a tomar e percebe teu corpo. Porra, tirei, acabou os gases. Botei, tô cheio de pum. Bingo! Simples assim, tá? Lactose, fecha a janelinha. Agora vamos aqui, ó. Que aqui que é o bicho que pega. Proteína do leite. É aqui que a gente desenvolve problema na sua grande maioria, na grande maioria dos casos. Tá? Por quê? Porque a caseína é uma proteína que o sistema imunológico humano é um trabalhinho para ele. Tá? Gasta, então, né? muitas... É uma molécula densa, é uma molécula, assim, ela tende a ter uma resposta imunológica de reação inflamatória importante. Então, você vai ver o seguinte, muita gente que acha que tem intolerância à lactose, ela não tem intolerância à lactose, ela tem alergia à proteína, à caseína. É gente que vai para a indústria de lac-free, né? Ah, então eu vou tomar leite sem lactose, vou dar... E continua com os mesmos sintomas. Quais sintomas? Vamos nos clássicos. Enxaqueca, tá? Essa dobradinha, enxaqueca, caseína, é assim, né? É uma das coisas que eu mais vi em 30 anos de profissão. Tira o leite e acaba com a enxaqueca. Impressionante, né? Sistema digestivo tá lá também, dores articulares, todos aqueles sintomas que a gente falou do glúten, né? Que é, mais uma vez, a resposta imunológica, tá? Então, há uma grande confusão aqui entre lactose e caseína. A maior parte das pessoas tem problema com a caseína. Pode ter a lactose também, por conta dessa diminuição da lactase que naturalmente a gente tem, né? Mas o grande problema é a caseína. Outro sintoma clássico, alergia respiratória. Então, olha, sinusite, rinite, asma, tá? Qualquer resposta alérgica respiratória, ela está muito associada à caseína. Então, é aquela pessoa que vive tomando antialérgico, é aquela pessoa que vive com lenço, porque o nariz está sempre escorrendo, porque está sempre cursando com sinusite, aí toma antibiótico, aí destrói a flora intestinal, aí esse troço piora mais ainda, porque aí você tem mais resposta imunológica. A gente não falou de flora intestinal, né? Enfim, vamos em frente. Então, como é que eu sei? Preciso fazer exame. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, ah, minha filha vai fazer exame genético para ver se ela tem problema com leite. Eu falei assim, por quê? Porque ela está sempre entupida, faz crise de asma. Eu falei, por que ao invés de você fazer um exame genético, você não faz o seguinte... Não, aí eu perguntei, você já tirou um tempo dela? Ah, sempre quando tira, melhora. Então não precisa fazer. Você precisa fazer exame. Tá? Para confirmar uma coisa que você já sabe. Então, essa ideia, né, que a gente tem de ficar buscando no exame para ter certeza, se você prestar atenção no seu corpo vai te dizer. Então, faça do seu corpo o seu laboratório, faça experiências com você. Né? Tira, percebe, anota. E, caramba, estou há 3 dias sem rinite, por exemplo. Né? E minha enxaqueca passou. Será que é mágica? Será que teve a ver com alguma outra coisa? Deixa eu fazer a experiência. Volta a comer. É literalmente um laboratório com o seu corpo. Brinca com o seu corpo. Tira o alimento que você está desconfiando e vai se observando. Simples assim. Você é o seu próprio nutricionista aqui. Aliás, temos um nutricionista nato em todos nós. Né? Você pode buscar esse nutricionista aí dentro de você que você vai encontrar a resposta. Mas tem que estar atento e tem que acreditar no corpo, né?
Ah, será que é mesmo? Ah, foi coincidência. Não, não é não. Não é não. E assim, se a gente parar e prestar atenção na natureza, né, Lu? O leite, quem toma leite? São os filhotes, são os bichinhos pequenos em desenvolvimento, né? E além disso, Da própria perfeito, mãe, né? muito bem, minha querida. Nós somos os únicos mamíferos que continuamos a mamar depois de crescidos e mais doido ainda, mamar um leite que não é da nossa espécie, né? Aí quando eu falo isso, eu ouço as pessoas, ah, mas o meu gato toma leite. Eu falei, porque você dá? Porque você dá, ele não vai lá mamar na vaca. Eu moro numa área rural, convivo com vaca aqui o tempo todo, elas passam aqui embaixo da minha casa. Meu gato não vai lá mamar nela. Entendeu? Por exemplo. Né? Então, assim, faço essa brincadeira para, né, a gente chamar a atenção do quanto essas coisas são simples da gente raciocinar, né? Então, sim, esse é um bom raciocínio, né? Nós somos mamíferos, nós precisamos de leite, mas nós precisamos do leite da nossa espécie, da nossa mãe ali na nossa primeira infância, né? Como único alimento exclusivo mesmo que a gente precisa, né? Depois acabou. Ai, mas o queijo. Ai, mas... Entrou uma de queijo aqui, ó, Lu. Mas o queijo tem pouca lactose, não? O processo de Depende. fermentação não diminui a lactose do queijo? Depende do queijo. Sim, alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas, repito, o problema aí não é a lactose. Quem perguntou, o problema aí não é... Harion, meu querido menino sol. Oi, Harion, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, normalmente... então, depende do queijo. E segundo, normalmente o problema é a caseína, tá? Não é a lactose o problema, é a caseína. E a caseína está bastante concentrada em tudo que é laticínio, né? Então é só observar. Comer o queijo entupiu, comer o queijo fez cândida, comer o queijo fez dor articular, comer o queijo fez enxaqueca, fez azia, fez gases. Eu sinto muito, porque pão com queijo é uma dádiva, mas está difícil. Eu não consigo, Lu, tá difícil. Sem pão e queijo, eu vou dizer. E aí acontece uma coisa muito legal, porque assim, a gente vai aprendendo a comer outras coisas e desapegar desse negócio, né? Por que tanto pão com queijo? Primeiro porque é fácil, né? E é gostoso demais. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa botar essas coisas no lugar delas. Então, existe um lugar de um bom queijo, eventualmente? Existe. E se você fica bem com isso, ou se você não fica bem, mas também vai fazer só de vez em quando, você administra. O que eu estou tentando trazer aqui de raciocínio para as pessoas é, não precisa ser todo dia, tira esse negócio de todo dia da tua alimentação. Porque fica aquele troço monótono, né? Pão com queijo, pão, farinha e laticínio, né? Quiche de queijo, sabe? Então, assim... Enfim, gente, trazer novas informações. É impressionante, porque justamente o que a gente estava falando é o glúten e a lactose e combinados. E a caseína, lactose e caseína. Vamos sempre agora passar a falar, gente, dos dois. Então, eu queria entender aí, quem está aí presente nesse momento, se ficou clara essa explicação, porque são coisas diferentes, tá? Então, o que eu quero resumir, a maioria das pessoas tem problema com a caseína. Tá? E repito, pode estar junto com o problema da lactose, mas normalmente o problema maior que são esses processos respiratórios, processos articulares, enxaqueca, processos digestivos, que aí sim tem também a ver com a lactose, cândida, crescimento de fungo no corpo, isso tem a ver com caseína, com a presença da caseína, tá? Tá bom, Lu. Tem uma pergunta Resposta aqui. inflamatória, resposta do sistema imunológico, é esse o resultado. Excelente. Agora tem aqui Maura perguntando, Lu, por favor, fala como funcionam os probióticos. Então, aqui a gente precisa falar de microbiota. Oi, Maura, um beijo para você. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Peraí que a gente precisa organizar aqui o raciocínio para tentar responder da forma mais objetiva, porque esse raciocínio é longo. Nós temos mais micro-organismos no corpo do que células, gente. Lembra que a gente falava lá de trilhões de células, né? Alguns autores falam em 50 trilhões, outros falam em 100 trilhões. A gente tem trilhões de células, é uma coisa linda demais, né? Agora eu quero que vocês
pensem nisso 10 vezes mais. Eu não sei fazer essa conta, tá? 10 vezes mais trilhões de alguma coisa. É o que a gente tem de micro-organismo. A gente tem 10 vezes mais micro-organismo do que célula no corpo, tá? Por que a gente é tão hospedeiro dessa galera? Porque eles nos trazem uma série de benefícios. Então, eles nos usam como hospedeiro, mas em contrapartida, eles nos trazem uma série de benefícios. Eles formam vitaminas, muitas do complexo B, vitamina K, eles formam enzimas, eles controlam o processo digestivo e absortivo, eles controlam células imunológicas, olha aí. Tá? Se você pensa assim, então a minha flora intestinal, que é o termo que se usa mais, né? O termo correto é microbiota, tá, gente? Mas a gente pode chamar de flora intestinal, não tem problema nenhum. A minha flora intestinal vai ter a ver com a minha imunidade 100%. Tá? A sua flora intestinal tem a ver com o seu comportamento. Porque a maior parte da serotonina, sabe aquela serotonina que todo mundo adora? Tá lá, tá sendo produzida nesse ambiente que depende, intestinal, que depende inteiramente dessa microbiota. Ok? Então, a gente tem mais, tá, gente? Tem mais função aqui que agora só me vieram essas. Mas, enfim, tem muitas funções que essa microbiota faz pela gente. Então, ok, nós temos essa colonização incrível. E a esses micro-organismos, Maura, a gente também chama eles de probióticos. Tá? Então, microbiota é feita de probióticos, né? De micro-organismos. Tá? Pré-biótico, que é outro termo, né? É o que alimenta o probiótico. São as fibras. O que alimenta essa galera boa no nosso corpo? Fibra. Os probióticos, as bactérias, elas se alimentam da fibra que a gente come nos alimentos, tá? Então, se você concluiu que, então a minha alimentação tem que ser baseada mais em vegetal, certamente, tá? Porque é isso que vai alimentar a sua microbiota. Carne não alimenta a microbiota de ninguém, muito pelo contrário, pode até atrapalhar. Carne e proteínas animais, tá? Em geral. Então, assim, e a gente falou de proteína lá na outra live. Então, assim, como que o probiótico, provavelmente a Maura perguntou, o probiótico que a gente toma, né? Como que o probiótico atua? Se a gente tem uma pessoa com uma alteração de microbiota, e o que causa uma alteração de microbiota? Então, vamos falar disso primeiro. Má alimentação, excesso de hormônios de estresse, que a gente chama de catecolaminas, estressado, está estressado, vai alterar a microbiota. Uso crônico de medicação, pílula anticoncepcional, corticoide, uma gama enorme de medicamentos causa alteração de microbiota, principalmente antibiótico. Lógico, né? Olha aqui o termo explicativo, antibiótico, antibiose, né? Ele está matando o micro-organismo, ele não mata só aquele patogênico, né? Que a gente usa o antibiótico, ainda bem que existe, a gente usa o antibiótico para matar um micro-organismo patogênico, né? Um micro-organismo que está fazendo um estrago ali na gente, mas ao usar o antibiótico a gente também destrói os bons, porque ele é antibiótico. Não existe um antibiótico só para Escherichia coli, por exemplo, né? Ali na infecção urinária. Não, vai matar tudo. Então, assim, todas essas situações que eu citei, elas alteram a microbiota, tá? E aí, a gente cria um processo de ruptura nessa biose. Vocês entendem que isso é uma grande ecologia interna? Dá para entender isso, Kátia? Né? Lindamente. Isso é uma grande ecologia interna nossa, né? Que está lá lindamente nos defendendo, nos fazendo alegres por causa da serotonina, nos fazendo bem-estar, né? E tantas outras coisas mais. Quando a gente gera uma ruptura nessa biose, a gente gera uma disbiose, tá? Uma ruptura nessa ecologia interna, nessa microbiota. E aí muita coisa acontece. Depressão, problema digestivo, tudo aquilo que eu falei, desnutrição, tudo aquilo que eu falei que a microbiota era importante, baixa de imunidade. E aí nessas situações a gente tem duas coisas a fazer, né? Recebi uma pessoa com disbiose. Repor a microbiota, então sim, aí nesse momento a gente usa os probióticos, né? Mas principalmente reorganizar essa alimentação, tá? Que é sempre o principal, né?
Porque você imagina, vamos criar um cardápio bobo aqui. Uma pessoa que come pão com queijo de manhã. Cardápio bobo usual, tá? Pão com queijo de manhã. No meio da manhã ela come biscoito, bolacha, pedaço de bolo. No almoço ela come arroz branco, carne, farofa, batata. No lanche ela vai comer pão de novo, biscoito, bolo. E à noite ela vai comer sanduíche de queijo e presunto, ela vai comer miojo. Aí você fala, ai, Luciana, não é possível. É isso aqui, tá? Padrãozão, tá? Eu falei algum vegetal e alguma fruta aqui? Batata, né? Vegetal, entendeu? A pessoa não comeu uma verdura, um legume, uma fruta. E é isso que alimenta. E fibras também, arroz integral, feijão, isso tudo vai alimentar. Fibras que vão alimentar essa microbiota. Então, a gente está fazendo alimentações diárias que não alimentam nem as células, que vocês já entenderam muito bem, e nem a microbiota. Por isso que a gente está tão doente. Porque as nossas bases, que são celulares e micro-organismos, não estão nutridos. Tá? Então, a reposição, na hora do probiótico, objetivamente te respondendo, ela é interessante quando a gente, então, detecta um processo de desbiose e a gente repõe. Mas não é para ficar usando também probiótico, entendeu? Aquilo é um tratamento. Exatamente. Né? O importante é corrigir o que causou a desbiose. O que causou a desbiose? Sempre, né, gente? A gente tem sempre que ir na causa. Né? O que causou? Causou, vou tratar. Né? E aí sim, tem os medicamentos, tem os suplementos, tem ok, tudo lindo, mas a gente precisa ir na causa. Sempre, né? Sempre. Excelente. Que é onde normalmente a gente não vai, né? Onde normalmente a gente não vai. Tá? Tem aqui mais uma pergunta, Lu. Vamos lá. É verdade, do Harion, é verdade que quando a gente retira a vesícula, temos que repor vitamina A, pois não absorvemos normalmente a vitamina A? Não. Não necessariamente, não. Por que especificamente? Não. Não. É por causa. Ela é lipossolúvel, tá? Já lembrei. O que acontece? Essa ideia, Harion, é porque a vitamina A, ela faz parte do grupo das vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, A, D, E e K, tá? E essas precisariam, então, do meio, né, de organização desses lipídios, né? E aí a vesícula entraria aí como um auxiliador nessa digestão e tal, mas não, tá? Não existe essa relação, assim, necessariamente direta, não. Tá? A gente vive bem sem a vesícula, né? Agora, o mais importante é, antes de arrancar a sua vesícula, tenta tratar, né? Para ver se a gente consegue reverter o que causou aí, ou essa lama, ou essa pedra, né? Que já arranca. É uma coisa louca, né? Arranca órgão na maior facilidade. Não, peraí, gente. Vamos ver se a gente salva esse negócio antes, né? Porque não tá ali à toa, né? Ah, útero, arranca o útero. Não, peraí. Calma, né? Vamos ver se a gente tem aqui, antes de pensar em retirar. Claro, precisa retirar, retira. Óbvio, gente. Óbvio, tá? Então aqui é bom senso. É bom senso. Mas eu sempre sou a favor de, antes da gente ter qualquer intervenção mais incisiva nesse nível, por exemplo, de retirada de um órgão, né? Se a gente pode fazer alguma coisa antes. Às vezes dá. Muitas vezes dá, né? Quantas mulheres com o útero comprometido eu vi aí ao longo desses 30 anos, a gente conseguindo, com a nutrição, segurar o processo, sabe? Então, né? Bom senso. Bom senso. Excelente. Pergunta mais, porque aí eu queria pegar um outro gancho aqui. Tem uma da Daniele, que deixa eu ler, peraí. Aproveitando essa pergunta, o que a senhora acha de limpeza ayurvédica de fígado e vesícula? A senhora não acha nada. Acho que essas limpezas, então, é interessante falar isso, né? Eu vou responder a Daniele de uma forma... Acho assim, Daniele, em alguns momentos, em algumas situações, a gente pega, às vezes, umas pessoas que estão realmente muito intoxicadas, né? Então, eu acho que pode ser, sim, muito interessante a gente fazer algumas desintoxicações. Pode ser da Ayurveda, pode ter vários, né? Aí tem várias coisas. Mas eu tendo a não gostar muito
de reforçar isso pelo seguinte, e você vai me entender, Daniela. Porque as pessoas fazem isso com a seguinte ideia: eu vou passar minha vida enfiando o pé na jaca e fazendo desintoxicação. Então, enfio o pé na jaca, detox, enfio o pé na jaca, detox, enfio o pé na jaca, detox. Se é esse o princípio, eu não sou a favor. Né? Por quê? Porque esse mecanismo de compensação, né? É uma coisa. Eu sou a favor do seguinte, vamos lá. Desculpa, gente, é que às vezes o meu raciocínio é tão rápido e eu não consigo. É tanta coisa para falar aqui que eu quero deixar claro para vocês, que às vezes eu preciso parar aqui um pouco para tentar dar a resposta de uma forma mais clara. Então, repito, eu não sou contra, né? Só que eu acho que a gente precisa botar isso num contexto individual, tá? Seria basicamente essa a minha resposta, assim, né? Se a ideia é enfiar o pé na jaca para depois limpar e ficar nisso. E aí uma coisa que começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu sou a favor de você cuidar da sua alimentação diária. E aí uma coisa que começa a ficar interessante é que no dia que você vai enfiar o pé na jaca, você não consegue enfiar o pé todo, você só enfia o dedão. Entendeu? Você já vai tendo menos relação com o pé na jaca. Né? Aí eu me lembro que a Maura, acho que a Maura está aí ainda, brincou comigo e disse: Maura, vou citar você porque foi muito carinhoso, eu sei que não há problema nenhum aqui no que eu vou dizer. Ela disse: vou fazer uma coxinha de jaca, então. Adorei isso, Maura, foi incrível a sua resposta. Né? Meus pacientes são incríveis, eles me ensinam umas coisas muito lindas. Assim. E é divertido. Então, assim, a gente, ao fazer uma alimentação bacana, né, ali no dia a dia, que é a nossa proposta, na hora que a gente vai enfiar o pé na jaca, porque faz parte, a gente já não consegue tanto. E aí já não precisa do detox, entendeu? Era esse o raciocínio que eu queria trazer aqui, tá? Não sei se respondi, mas enfim. E, obviamente, é o meu raciocínio e a minha forma de ver, né? Não necessariamente é a correta. Excelente, Lu. Eu queria pegar um gancho. Quando a gente falou de leite, a gente já está em que tempo aqui? A gente está fechando em 1 hora, a gente pode fechar, a gente pode passar um tiquinho, né? É que eu queria falar de osteoporose. O que você Fala, acha? acho ótimo. Porque eu acho que é uma coisa assim, muito associada esse raciocínio do leite com osteoporose, né? A proteção de osteoporose. Contra, né, a osteoporose. Vamos falar, o que é osteoporose? O termo é autoexplicativo, o seu osso fica poroso. Por que seu osso fica poroso? O seu osso é uma estrutura densa, né? De colágeno, osteocalcina, cálcio, magnésio, boro. Ele tem uma estrutura enorme de vários nutrientes. E pegando esse gancho do que eu falei, o osso não precisa só de cálcio, não, hein, gente? Cuidado com essas suplementações de cálcio, tá? Essas suplementações de 1.000 miligramas de cálcio por dia, isso aí vai calcificar em lugares errados, tá? Então, cuidado com essas suplementações de cálcio. Isso precisa ser feito de uma forma muito bonitinha, organizadinha, onde há todo um sinergismo, né? De cálcio, magnésio, boro, vitamina K, tá? Uma série de nutrientes, vitamina D, uma série de nutrientes que usam manganês, estão em harmonia para o osso, tá? Muito bem. Então, o que faz o seu osso ficar poroso, né? Normalmente, porque a gente está consumindo coisas que retiram cálcio do corpo. Olha que coisa, né? Então, às vezes, não é nem... Pessoal, tem que consumir laticínio porque leite é boa fonte de cálcio. Isso é indiscutível, mas não necessariamente de boa absorção, mas sim, é indiscutível que leite é boa fonte de cálcio. Mas não necessariamente aquilo vai te proteger de osteoporose se você consome uma série de substâncias, vamos citar quais, que antagonizam o cálcio, ou que aumentam a excreção de cálcio. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe refrigerante, ela vai fazer xixi rico em cálcio, ela vai excretar cálcio pela urina. Tá? E aí, o que acontece com a sabedoria do corpo mais uma vez? Vamos falar de cálcio. A gente tem em torno de 98% do cálcio do corpo no osso. Olha a importância disso, ossos e dentes, né? E os outros 2, 3%? Fica ali circulando no sangue. Por quê, gente? Porque o cálcio é fundamental, por exemplo, para contração muscular. Me fala de um músculo que precisa contrair, senão não tem vida. Né? Coração. Tá? Então, você precisa ter
entre 2 a 3% de cálcio circulando para os seus músculos contraírem. Se eu estou fazendo esse movimento aqui é porque eu tenho cálcio, tá? Se eu estou viva é porque eu tenho cálcio no meu sangue, ok? Muito bem, então o que o corpo faz na sua sabedoria? Quando baixa desses 2% do sangue, seja porque você está excretando muito cálcio, seja porque você está consumindo pouco cálcio, seja porque você está consumindo, mas não está conseguindo absorver, porque você tem desbiose, seja pelo motivo que for, tem pouco cálcio disponível ali. O que o corpo faz? Ele tira da onde tem. Da onde tem? Do osso. Para jogar pro sangue. Tá? E aí o osso vai, ok? Ficando poroso. Então, essa ideia de que consumir muito cálcio é o que vai resolver a osteoporose, não, a gente precisa entender o que está tirando o cálcio. O que está fazendo o seu corpo não ter cálcio disponível o suficiente e tirar da massa óssea para manter seu coração batendo, para manter sobrevida. Tá? A gente teria mais explicações aqui, mas é só porque eu quero quebrar essa ideia, é um mito, né? A nutrição tem alguns mitos, né? Esse é um deles. Se eu não tomar leite, eu vou ter osteoporose. E como a gente falou de leite hoje, né? Eu quis trazer essa ideia também, para as pessoas entenderem que não. E aí a gente vai ver, por exemplo, o estudo populacional, né? Estudo epidemiológico, é sempre muito bom da gente entender. Então a gente vai ver estudos epidemiológicos lá nas pessoas que não têm, que assim, laticínio é quem foi colonizado pela Europa, né? Lá na Ásia, por exemplo, a gente não tem como cultura o consumo de laticínio, né? E aí a gente vai ver taxa de osteoporose. Não necessariamente é alta. Às vezes até nem é. Tá? Aí a gente vai ver o americano que mama leite o dia inteiro, taxa altíssima de osteoporose. Por quê? Porque ele come fosfato pra caramba. Aonde que a gente tem isso? Sabe aquele pãozinho que a gente falou, bonitinho lá do supermercado? É cheio de fosfato. Fosfato é fósforo. Fósforo compete com cálcio. Tá? Então, osso precisa de fósforo? Precisa, mas ele precisa no equilíbrio entre cálcio, fósforo, magnésio, etc. Se você come fosfato demais, fósforo demais, você desequilibra o teu cálcio. Né? E aí, tudo que é industrializado, só para concluir, tudo que é industrializado é cheio desses fosfatos. Leia o rótulo. Pega aí, gente, acaba essa live aqui, vai lá no armário de vocês e dá uma lida lá, para vocês verem a quantidade de fosfato trical, fosfato não sei o que, fosfato não sei o que lá. Caraca, tô comendo fosfato pra cacete. Isso aqui tá machucando meu osso. Isso aqui tá impedindo o meu cálcio de ser... Machucando meu osso foi mal colocado. Isso aqui tá impedindo o meu cálcio de ser bem aproveitado. Estou aumentando a excreção urinária de cálcio, estou fazendo competição. Ok? Tá. Tem uma pergunta do Júlio. Oi, Julinho. Que bom que você está aqui. Cerveja tira o cálcio? Rouba cálcio? Álcool. Júlio, ótimo gancho. Alimentos que podem diminuir. São dois processos normalmente que a gente tem. Ou a competição, diminuição de absorção, ou excreção, aumento de excreção, tá? Então, refrigerante, álcool, isso tudo vai aumentar a excreção urinária de cálcio, tá? Excesso de proteína, né? Excesso de proteína, tá? Aumenta a excreção de cálcio. Excesso de sódio. Então, sim, Júlio. A gente teria aí o álcool como um dos complicadores. Pegando esse gancho, também não posso deixar de falar. Olha aqui, gente. Bom, quem me conhece sabe que a minha fala é sempre bioquímica, né? Eu não julgo nada nem ninguém, acredito na liberdades individuais de escolhas. Somos seres soberanos, cada um faz o que bem quer com a sua vida, né? Então aqui não tem nenhum cunho doutrinário ou julgador, mas vamos combinar, álcool não é importante para nada nem para ninguém. Tá? Álcool aumenta a formação de radical livre, processo oxidativo. Álcool retira uma série de nutrientes, Júlio aí que perguntou do cálcio, não só o cálcio, uma série de outros nutrientes. O álcool é um grande pró-inflamatório, né? Mas o vinho está associado à longevidade. Interessante isso, né? Porque é a uva, gente. É o resveratrol da uva que faz isso, é o vinho. Né? Mas eu gosto de beber. Ok. Então só coloca isso no lugar certo. Né? Só coloca isso no lugar certo e não cai nessa ideia de que você precisa de álcool todos os dias para proteger seu coração, baixar seu colesterol. Não.
tá? Porque você vai estar trazendo outros problemas, né? Então, coloca, para quem gosta, coloca esse negócio no lugar certo, tá? Tá. Tudo bem. Respondendo aqui minha sogra, Coca-Cola tira o cálcio. Então, sogra, é um dos maiores retiradores de cálcio. A gente tem estudos mostrando jovens de 25 anos com osteoporose, você vai fazer uma leitura alimentar, eles bebem esse troço todos os dias, desde sempre. Né? Eu tenho vários, tem uma paciente queridíssima que está sempre por aí também, que ela foi uma que chegou para mim assim, ela não bebia água, ela só bebia esse refrigerante. Ela não bebia água, ela só bebia isso. Minha Chegou mãe para que mim está com aqui osteoporose. escutando também não bebe água. E ela também só bebe este tal aí. Algumas pessoas têm diminuição de mecanismo de sede, porque o mecanismo de sede, gente, é um processo fisiológico, né? O que é, assim como a gente explicou lá na outra live, o mecanismo de apetite, né? O mecanismo de sede é um mecanismo fisiológico de sobrevivência. Sua célula precisa de água, né? Seu corpo precisa de água. Algumas pessoas, por exemplo, com deficiência de zinco, algumas pessoas perdem esse mecanismo fisiológico de leitura. Então, a pessoa está desidratada e não percebe, tá? Se esse é o seu caso, você pensa assim, caraca, não bebi um copo d'água hoje. Ou, outra dica, você faz xixi, o seu xixi tá turvo, né? Tá amarelão, com cheiro forte, e isso mostra que você tá desidratado, tá? Então, dica, sai do banheiro e bebe água. Faz o seu xixi e vai beber água, né? Então, assim, para essas pessoas que não percebem o mecanismo da sede, começa a estimular o seu corpo a receber água mesmo assim, tá? E é água mesmo, gente, água, tá? Não é para substituir com outras coisas. Né? Quantos litros por dia precisa? Depende, né? Não gosto muito de fechar, né? Todo mundo precisa de tantos litros por dia. Não, depende. Depende se essa pessoa, as outras coisas que ela come, né? Mas aí, mede uns 8 copos de água por dia, tá de bom tamanho. Caraca, bebo 2. Reveja, tá? Reveja, porque o corpo da gente é basicamente água. Tudo acontece nesse meio, né? Tudo acontece nesse meio. Então, se a gente está em desidratação, muitos dos nossos metabolismos ficam alterados por conta disso. Tá? Então, e às vezes isso é mega silencioso. Outra enxaqueca, por exemplo. Muita gente tem enxaqueca porque não bebe água. Tá? Então, assim, mais uma vez, presta atenção no seu corpo. Faz pesquisa com o seu corpo. Brinca com o seu corpo. É muito legal isso, gente. É muito bacana fazer isso. Sugiro vocês Eu fazerem. acho que água é uma experiência que a gente nota no dia. Eu acho que de um dia para o outro, não bebo água. Bebe água plenamente um dia, é impressionante como a gente sente isso no corpo, né? Que tudo funciona melhor, é mais fácil. Prisão de ventre, a pessoa tem as fezes ressecadas, falta d'água, né? E sim, muita farinha, muito troço que seca também, mas enfim, muito associado à falta d'água, né? Então, é isso, gente, brinca Tem com uma isso. pergunta sobre água aqui. Beber muita água pode ser prejudicial? Claro, né? Então, essa resposta é para tudo, gente. Para com esse negócio de tudo ou nada. Por que a gente. Ou é shot, entendeu? Assim, vamos parar com esse negócio de excessos, né? Ou é muita falta, ou a gente está na carência absurda, comendo merda, ou a gente está, né? Muita água. Às vezes eu chego com os pacientes que bebem 6 litros de água por dia. Eu falo, você está se afogando. Que isso? Né? Não, me sinto bem assim. Beleza. Mas, né? Então é isso. Mais uma vez a individualidade, tá? Mas o que é muito e pouco? Depende, né? Cada corpo é um corpo. Só que assim, o que eu quero responder objetivamente a essa pessoa, né? Para isso, para tudo, né? Não só para água. Sai desses raciocínios cartesianos, né? Sair do raciocínio cartesiano. Nutrição não tem nada a ver com isso, né? Então, é observar. Se você mora num lugar mais seco, ou se você passa por uma estação mais seca, aqui, por exemplo, na Mantiqueira, onde eu moro, aqui é tudo mais demarcado. Eu sou carioca já não tem grandes delimitações de
sazonalidade, né? Aqui eu já percebo, é muito frio um período, é muito seco, é muito, né? E aí, naturalmente, o teu corpo vai pedir mais água. Naturalmente, porque tá seco, né? Você está num ambiente mais úmido, você está comendo mais fruta, provavelmente o seu corpo vai pedir menos água, entendeu? Então, assim, observa o seu corpo, tá? E sai dos modelos de todo mundo tem que fazer tal coisa. Não, gente, a gente tem que quebrar isso, tá? Cada corpo é único, cada corpo é lindo na sua, né, a sua beleza bioquímica, as suas demandas, as suas idiosincrasias, as suas dificuldades, as suas belezas. Cada corpo é único e a gente precisa respeitar isso, tá? Fechado. Flavinha, tá aí? Olha, essa pergunta que você mandou, a Flávia mandou uma pergunta sobre diabetes, né? Enfim, essa eu vou deixar então para responder ela lá no privado, tá? Porque a gente não teria mais tempo hoje. Mas sim, esse livro que você citou é muito interessante e sim, a gente teria uma relação de gorduras inadequadas, tá? Como alterando, sim, mecanismo insulínico, mas aí é uma explicação muito longa. Eu vou dar lá para ela no privado. Me chama lá, Flavinha, para a gente poder te ajudar aí nessa pergunta, tá? E já tem aqui mais uma pergunta, que é quando vai ser a próxima? Tô aqui. Sou sua, toda sua. Você que manda. A gente já, quando terminar aqui, a gente salva essas, a gente se liga e filma. Qual a refeição ideal para todos os dias? Como assim, Rania? Cardápio, talvez ele esteja perguntando, cardápio ideal. Então, a gente não tem como dizer isso para todo mundo, né? Mas o que eu posso, para você não ficar sem resposta, o que a gente pode te dizer aqui é que olha para fruta, olha para verdura, olha para legume, olha para cereal, arroz, milho, aveia, olha para leguminosa, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, olha para as sementes, semente de abóbora, de girassol, de gergelim, de linhaça, de chia, olha para as castanhas, né, para esse grupo das oleaginosas, nozes, amêndoas, avelãs, pistache, castanha do Pará, castanha de caju, como a base da tua alimentação, tá? Caramba, muita coisa. Não, muito simples. É que eu falei muita coisa, parece que é muita coisa, mas isso bem distribuído ao longo do dia vai muito bem, obrigado. Então, pega esses alimentos que eu te falei e usa como base. Ah, Luciana, e o animal? Se você quer comer animal, distribua, coma menos, tá? A dica que eu posso dar é, gente, vamos parar com esse negócio de achar que tem que ter proteína animal em toda refeição. Por favor, tá? Você está se intoxicando, né? Então, se você ainda gosta de animal, ou quer comer animal, não ainda, tirou ainda, desculpa. Se você quer animal, se você gosta de animal, isso te faz bem, procure boas indústrias que não fizeram barbárie com os animais. A gente precisa sim falar disso, né? Não vamos botar pano em cima disso, não, tá? A gente está vivendo um problema grave. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Engraçado que lá atrás, quando eu dava muita aula, eu falava muito do sistema imunológico, eu dizia, no dia que a gente tiver uma grande pandemia de um vírus letal, vai ficar bem quem tiver o sistema imunológico adequado. E isso passa por uma boa nutrição, né? Aí o vírus. E aí eu queria falar do que provavelmente vem por aí, que vai ser pelos animais, tá? A próxima ou uma possível próxima pandemia será pelo consumo de animais, tá? Sinto muito. Ah, Luciana, o que é isso? É evidente? Não, é uma questão lógica, gente, tá? Que tem nem nada de esoterismo, não. Aqui a gente está falando de uma questão lógica. A forma como esses animais estão sendo tratados, o excesso de antibiótico, essas bactérias. Vocês veem aí de vez em quando, vira e mexe, estoura uns negócios, né? Porque abafa, né? A indústria essa indústria abafa. Tá? Mas vira e mexe, vocês sabem que estoura um negócio, né? Por exemplo, Vaca Louca andou de novo rondando. Vocês devem ter visto aí na mídia, né? Então, assim, vamos tomar responsabilidade sobre isso, porque depende da gente, né? Aprender a consumir cada vez menos animal,
Tá? Ah, você acha que o mundo vai ser vegano, ou vai consumir menos animais? Consumir menos animais, eu acho que sim. Acho que essa é uma tendência. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo jovens, né? Eu atendo gente, desde bebê, né, envolvendo crescer, adolescente, isso é um lindo na minha existência. E eles não querem comer carne. São raros. De vez em quando tem uns mais assim mesmo, não precisa. Ok, a gente bota no cardápio. Mas é uma galera enorme que não quer mais participar disso. Então, isso já mostra uma transição planetária aqui que a gente está vivendo. Que essa galera que está encarnando aí nos últimos 20 anos está muito ligada em animal, não, para consumo. Né? Então, isso já é uma transformação. Né? Como evolução humana, nós estamos em transformação. Então, eu acho que sim, a gente precisa, nós mais velhos, precisamos pegar carona nisso. Dizer, realmente não está saudável o jeito que a gente está lidando com os animais. Não está saudável. Né? Não, e aí, não quero saber de flora, eu ouço isso às vezes, tristemente. Não quero saber da floresta amazônica, eu quero comer minha carne. Cara, então pensa só em você, então. Tudo bem, pensa só em você. Esse excesso de carne que você come vai dar problema em algum momento no seu corpo, né? Associado a câncer de intestino, sim, sim, tá? Pesquisa, isso é pesquisa. Isso aqui não é esoterismo, isso aqui não é pseudociência, tá? Isso é ciência. A gente vê pessoas com alto consumo de animais tendo doenças que pessoas que não consomem alto consumo, perdão, de animais têm. Não tem, na verdade. Tá? Então, assim, ciência, né? Nem sei por que a Excelente. gente entrou nesse assunto, né? Acho que é porque esse assunto ficou faltando lá na proteína. Esse assunto precisa estar aqui. Precisa estar Eu sei aqui. que o Conteiro traz, de vez em quando, né, essas discussões, então acho que por isso que chegou esse assunto aqui. Né? E é Muito isso, bom. gente, com carinho, com responsabilidade, sem extremismos, sem culpa, pelo amor de Deus. É impressionante como se associa alimentação com culpa. Aliás, se associa culpa com tudo, né? Vamos tirar a culpa, gente. Culpa é um troço inventado para botar a gente para baixo. Né? A gente precisa se responsabilizar, né, pelas nossas escolhas, né? A forma como a gente trata tudo que nos permeia, pessoas, animais e vida, porque é a forma como a gente trata a gente mesmo. Né? Então, se a gente começa com essa gentileza com a gente, naturalmente a gente vai conseguir, né, expressar essa gentileza em outras áreas. Então, assim, não é culpa. Né? Eu tenho culpa de comer o bife, mas eu gosto tanto do bife. Então, calma, calma com você. Né? Não é para ter culpa. É para você tentar botar isso mais suave. Você gosta? Tudo bem, continua comendo, mas menos, bem menos do que você come. Você não precisa dessa quantidade toda. Né? E vai atrás de um produtor que não teve barbárie, não teve cultivo, né? Isso está crescendo. Olha a força do consumidor. Né? Vocês vão lembrar disso. Hoje tem já frangos orgânicos. Percebe como está crescendo isso? Por quê? Porque nós estamos exigindo isso. Então, as grandes indústrias estão olhando para isso e dizendo, opa, o consumidor está mudando, a gente precisa seguir isso. Né? A Coca-Cola, por exemplo, comprou a Mate Leão. Por que a Coca-Cola comprou a Mate Leão? Porque eles estão percebendo que as pessoas estão querendo tomar menos refrigerante. E isso somos nós, gente. Isso é a nossa demanda de consumidor. Né? Exato. Então, falar nisso hoje está mais possível. Né? Falar isso há 20 anos estava mais difícil, mas hoje está mais fácil. A gente não falou também da pergunta do agrotóxico, né? Mas, enfim, vamos para a A próxima. gente vai marcar uma próxima. Pessoal, claro que a gente vai ter que ter uma próxima, né? Quando a gente começa aí a desvendar a nutrição com a Luciana, é tão gostoso, né? É realmente a beleza da nutrição com ela que compartilha tanto isso que sabe, que conhece, que tem experiência e é bom demais. Lu, com certeza vamos marcar uma próxima. Pessoal, não sei se a gente vai conseguir marcar uma próxima aí ainda esse ano, ou se vai ficar para início de janeiro. Eu vou conversar com a Luciana para a gente tentar encaixar isso e eu vou divulgar para vocês com toda certeza. Né? Então, quem não assistiu as nossas duas primeiras conversas, elas estão disponíveis no feed do Conteiro. Quem não segue o Conteiro, @Conteiro Histórias. Tudo está marcado, o arroba da Luciana, para vocês seguirem a Luciana, para falar diretamente com ela, para ver tudo que a Luciana posta. Ela tem um canal no YouTube que tem diversas coisas.
E é... Luciana posta pouco, a Luciana vai melhorar. Não é de rede social, não, mas esse ano ela vai começar um pouco. É, né, Kátia? Muitas são as demandas por aqui. Eu sei que o mundo é por aí hoje, eu preciso enfim, cuidar disso com carinho, que é uma forma maravilhosa de estar com as pessoas e eu amo, né? Então, sim, eu vou melhorar nisso. Gente, paciência comigo. Lu, muito obrigada. Foi maravilhoso mais uma vez, super esclarecedor te ouvir, super bom estar com você. Essa É bom live estar vai com ficar você aqui também. também, gente. Essa live vai ficar aqui para quem perdeu um pedaço. Eu agradeço todo mundo que acompanhou e quem está ouvindo depois, agora, né? Quem ouviu nesse momento. Enfim, qualquer Obrigada, momento. gente querida, gente bem nutrida desse Instagram. Obrigada pela presença. Eu consigo botar, já conseguiu baixar lá para mim para eu colocar? Não? Ah, ok. Não Ricardo. consegui, Lu. Ricardo, cobrança. Agora são 3 Básico, com Ricardo, essa, mais desculpa, uma uma cobrancinha passada. básica. Só para eu saber botar lá no meu também, né? Para a Tá gente bom, poder ter lá também, tá? tá bom. Beijo para todo mundo, gente. Beijo no coração, nesse coração assim que a gente precisa nutrir muito, né? De bons alimentos e de amor, muito amor. Amo Beijo, você. Lu. Obrigada mais uma Obrigada. vez por esse lindo encontro. Beijos em Beijo todos. Muito enorme, obrigada, gente, gente. pela presença. Gratidão. Beijo. Beijo, minha querida. Beijo.